Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no projeto Iniciação. Hoje, 13/7, 20h42 da noite, nesse sábado, no projeto Iniciação. E vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos todos aí reunidos, né, para realizar o nosso programa Projeto Iniciação. Semanalmente nós estamos aqui a partir das 20h40, né, exatamente nesse horário, para... Hoje já estamos no programa 114, né, Carlos? Esse, né, 114. Número 114. Muito bem. E vamos continuar. Muito bem. Então, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Isso é básico, né? O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base, são duas bases fundamentais. Justamente os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós enquadramos e utilizamos, à medida do necessário, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro também visa propiciar àquele que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. É claro que a sabedoria iniciática ela é infinita, né? Então nós vamos estudando, nós nunca chegamos no ponto final. Só o eterno, né? Deus, como todos dizem, né, sabe exatamente qual é o ponto final. Para nós é um mistério, né? Então, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos repensando, vamos ampliando os horizontes, né? Ampliando os horizontes em direção justamente deste projeto, desse caminho infinito que Deus, o Eterno, nos reservou, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Nós estamos numa época inédita no planeta Terra, justamente a Era de Aquários. E essa era, conforme o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique Souza, iniciou-se no ano 2005. No ano 2005 começou a era de Maitreya, não é isso? E vai até 3005, 1000 anos, né? E, então, isso aí é muito importante. E o Brasil ocupa uma importante posição nesse processo, né? Porque ele é o berço da nova civilização e a pátria do Avatar Maitreya. Isso é muito importante. Agora, é claro que a pessoa pode pensar assim, puxa vida, 2005 a 3005, 1000 anos, né? Aliás, justamente 3005 é o que deu origem, esse termo, né, que o nosso mestre nos deixou, originou o nome do nosso canal, né? Canal Conexão 3005. A pessoa pode dizer assim, poxa, 1000 anos ainda temos que esperar, e o que fazer agora, né? Se é daqui a 1000 anos que o nosso mestre diz que vai começar uma nova civilização. Aí não. O momento é agora. Tudo aquilo que acontecer e deve acontecer no ano 3005 está sendo preparado agora. A gente sabe que no universo o tempo não existe, o tempo é maia, é ilusão. É isso? Então, de 2005 a 3005 é um piscar de olhos para a divindade, né? Não existe. Então, o trabalho é agora. Nós temos por missão e dever, né? De plantar agora as sementes e todas as ideias que possibilitarão
a humanidade e o Brasil atingir justamente o estágio de realizar o início de uma nova civilização. E o nosso mestre diz que depois de 2005, ocorreram mais 10 mil anos de um processo evolutivo fantástico da humanidade, então isso aí é muito importante. Sempre lembrando que, às vezes, o tempo nos deixa, assim, apavorados, né? Quando a gente fala no tempo, mas tempo é maia, não existe. Aliás, a física quântica, atualmente, né, um dos pontos fundamentais da física quântica, agora no século XXI, é justamente chegar a essa conclusão, que o tempo é maia, não existe. Né? O tempo e o espaço é maia, né? e é realmente maia, é ilusão. O que determina as distâncias no universo são os estados de consciência. Os estados de consciência determinam padrões vibracionais, e são esses padrões vibracionais que separam as coisas entre si, nesse universo gigantesco que nós não podemos nem imaginar qual é o tamanho dele. Né? Então, aí está, então, que para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, né, também esse nosso programa visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio, Era de Aquários, justamente caminhando para o ano 3005, início de uma nova civilização. Aí está. Então, agora a pessoa pode dizer assim, como é que eu posso fazer para para fazer o meu projeto de iniciação? É necessário, isso aí os mestres nos afirmam, que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Evidentemente, a pessoa vai escolher a escola iniciática que ela quiser. Mas, de nossa parte, nós sugerimos e convidamos aqueles que estiverem dispostos ao desenvolver o projeto de iniciação, que venham para a Sociedade Brasileira de Biose. E o importante numa escola que deu caminho à iniciação é justamente que essa escola siga rigidamente os padrões da ciência iniciática da cidade. Isso é muito bom. E isso acontece no Biose. É claro que, a essa altura, o primeiro grau, chamado grau peregrino, já está na metade do seu curso, né? Então não haveria possibilidade de uma pessoa começar agora a frequentar as aulas, né, da Sociedade Brasileira de Biose. Mas é possível, em janeiro do ano que vem, é possível que isso possa acontecer, para quem quiser. A pessoa diz, como é que eu posso, então, fazer para programar essa minha adesão a esse trabalho e fazer o meu contato? É muito simples. É só entrar, utilizar uma ferramenta de busca na internet e colocar lá. Sociedade. Graças a Deus, ela está bem. Ontem, quando eu cheguei da tua casa, ela tem algum som está interferindo aí, por favor. Algum som interferindo. Tá. Muito bem. Então, o que acontece? A pessoa, então, ela entra, pega uma ferramenta de busca, e põe lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose, ela vai encontrar. Aí ela entra no site da Eubiose, não é isso? Ela vai encontrar as referências a respeito dos departamentos que existem no Brasil e no exterior. Aí é simples. Essas informações dos departamentos dão o telefone, a localização, o endereço, o e-mail. A pessoa entra em contato. É claro que a pessoa deve entrar em contato com o departamento da sua cidade ou próximo à sua cidade, né? Então, isso é muito importante. E entre em contato e conversa sobre a sua inclusão no grupo que vai iniciar o grau peregrino no início do ano que vem, em janeiro. Começa logo na segunda semana de janeiro, já começa o grau peregrino em todos os departamentos. A pessoa faz o primeiro grau, que é o grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5 graus, e totalizando esses 5 graus, ela pode, então,
tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Biose. Tornando-se membro efetivo, ela pode participar de palestras internas, externas, de todos os trabalhos da biose, seja internos e externos, isso. Pode, muito importante, pode participar das ritualísticas, né, da biose, isso é muito importante. E mais do que nunca, o mais importante de tudo, ela tem a possibilidade e o direito de estudar as revelações, as cartas de revelação do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Aí está, então, as dicas para todos aqueles que estão nos assistindo. Além disso, existe uma outra possibilidade. Se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, ou se a pessoa morar muito longe de qualquer departamento, não puder fazer o curso presencialmente, ela pode entrar em contato também com um dos departamentos no site da Biose e se inscrever para entrar no curso do EAD, Ensino à Distância. Aí então ela vai receber pela internet as aulas, as indicações, tudo. Isso aí precisa ser feito tudo a inscrição direitinho, né? Para ela possa receber esse material. E ela pode depois tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Biose da mesma forma que, mesmo não fazendo o curso presencialmente. Aí estão as dicas para todos aqueles que estão interessados justamente em iniciar o seu projeto de iniciação, que é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar no planeta Terra, né? O projeto mais importante. A pessoa pode ter um monte de projetos, de profissionais, econômicos, familiares, etc., né? Sociais, mas o mais importante é justamente o projeto de iniciação, é justamente o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Assim estava escrito no frontão do templo de Apolo, em Delfos, na antiga Grécia, né? Então, aí está essa questão. Muito bem. Então, dado essas informações iniciais, né, nós vamos continuar os nossos estudos aqui, estudos baseados nos ensinamentos de Blavatsky e do querido mestre e professor Henrique José de Souza, né? Então, sempre nessa primeira parte, nós estudamos assim definições a respeito de vários assuntos, né? De nomes, de fatos importantes relacionados com a ciência iniciática. Então, nós vamos continuar aqui justamente esse nosso caminho, né? O próximo assunto aqui que nós vamos ver agora, em seguida, é justamente o termo religião. Religião é algo muito importante e não é tão fácil de ser entendido, né? Porque, às vezes, a pessoa entende a religião de uma maneira profana, de maneira objetiva, mas o sentido iniciático da religião tem uma amplitude muito maior do que esse sentido profano em si, né? Apesar da imensa diversidade que oferecem do ponto de vista exterior, todas as religiões têm um fundo comum nas ideias dogmáticas, filosóficas e morais. Então, toda religião que a gente chama existente no mundo, que não segue a ciência inicial das idades, ela tem profundamente o dogma. Então, é claro que o dogma, então, gera o preconceito, a separação entre as pessoas. Isso aí realmente é o problema que a religião apresenta. A religião no sentido vulgar, né? Vulgar. De fato, o estudo comparado das religiões demonstra que os ensinamentos fundamentais sobre a divindade, o homem, o universo, a vida futura, são substancialmente idênticos em todas elas, apesar de sua diversidade aparente. São as mesmas verdades encobertas pelo véu próprio da religião, das religiões exotéricas, né? Que as desfiguram parcialmente. Então, a gente pode já definir, né? Existe a religião pelo aspecto exotérico e no aspecto esotérico. Esotérico significa aquilo que está dentro do conceito da ciência inicial das idades. E exo, né, como o próprio nome diz, exo para fora, né? Então, a religião, de maneira geral, segue um rumo exotérico. Mas, no fundo, do conhecimento da ciência iniciática, religião tem um sentido esotérico, por dentro do conhecimento, né?
é como uma luz branca encerrada num farol, que tem em cada um de seus lados um vidro de cor diferente. E conforme o lado em que é olhada, aparece vermelha, azul, verde ou amarela, retire os cristais e verá a mesma luz com a sua pura cor natural. Então, veja bem, a religião é como um prisma, né? Que decompõe a luz, a luz fundamental em diversos matizes, né? Dependendo da religião, ela vai dar uma conotação particular, dependendo do seu fundador, dependendo daqueles que dirigem a religião e dos seguidores dessa religião. Esta base comum de todas as religiões dignas deste nome explica-se porque todas elas emanam da grande fraternidade de instrutores espirituais. Todas essas ideias das religiões, dos fundamentos, ela tem uma origem comum. Apesar de que na religião exotérica ela tem a desfiguração causada pelo preconceito, pelo dogma, né? Mas todas elas têm uma origem comum e provém da grande fraternidade branca. A grande fraternidade branca é constituída pelos grandes instrutores que nós temos no mundo e dirigida justamente pelo rei do mundo, né? O governo oculto do mundo. Então, provém dessa grande fraternidade todos os conceitos, são projeções que originam as religiões. É claro, como nós dissemos, cada um com seu matiz específico, né? Então, esses instrutores espirituais transmitiram aos povos e raças as verdades fundamentais da religião, sob a forma mais apropriada às necessidades daqueles que deviam recebê-las, bem como às circunstâncias de tempo e lugar. Olha que importante, né? Então, isso é muito importante. A religião surge, não é ocasionalmente, ela surge através de um processo de descida de arquétipos, de padrões universais, mas ela tem o quê? Ela tem justamente a característica de se adequar às necessidades de um determinado tempo e de um determinado lugar. Então, cada tempo, cada era da humanidade e cada lugar específico da civilização, aparecem religiões com tônicas diferentes. Isso que eu quero dizer. Religiões com tônicas diferentes. Por isso se disse, não sem fundamento, que a questão religiosa é principalmente uma questão geográfica. Olha que interessante, né? Que fundamenta. A questão da religião é uma questão geográfica, né? Mas todas elas têm um ponto inicial comum. E nós podemos analisar pela história, né, as religiões em todos os pontos do planeta, na Índia, no Egito, no Ocidente, nas Américas, né? Cada uma tem uma tônica específica, mas todas elas têm um referencial, que é justamente a lei cósmica justa e perfeita, dentro de um matiz específico geográfico. Isso que é importante, né? Então, a religião tem essa conotação geográfica. Assim, uma pessoa segue uma religião que nasceu num determinado ponto, pode seguir a católica, que nasceu na Europa, etc. Então, por isso que existem muitas religiões pelo mundo, né? É uma questão geográfica, né? Em sua missão sublime, os excelsos fundadores de religiões foram auxiliados por certo número de indivíduos iniciados e discípulos de diversos graus, homens eminentes por seu saber e por seus relevantes dotes morais. Então, normalmente, uma religião é fundada por pessoas de grande quilate, de grande qualidade espiritual. É claro que, com o tempo, por ação do ser humano, a religião pode se desvirtuar. Pode seguir caminhos não adequados e não compatíveis com aquele fundamento original dado pelos grandes mestres. Isso acontece com frequência. A degeneração da religião. Mas a gente vê na história da humanidade que, frequentemente, os mestres
descem novamente para corrigir o caminho, tentando corrigir o caminho das religiões para o seu caminho comum, rumo à divindade. É claro que eles sempre fazem do melhor, mas depende do ser humano, né? O ser humano que vai definir se aceita ou não, pelo livre-arbítrio, as orientações desses grandes mestres ascensionados e que descem ou emitem seus tupos para, evidentemente, conduzir as religiões para o princípio único da unidade, da lei cósmica justa e perfeita. Outra causa poderosa do antagonismo entre aqueles que professam credos religiosos diferentes são as corrupções introduzidas por seus representantes. Aí está. Aí vem a parte humana, da personalidade. Né? A religião frequentemente, se corrompe. Se corrompe por quê? Pelos interesses daqueles que dirigem as religiões. Eles têm seus interesses econômicos, interesses pessoais, interesses familiares e assim por diante. Né? Então, acabam corrompendo a religião e evidentemente, essas religiões necessitam de receberem o amparo dos seres superiores para voltar ao caminho original. Né? É claro que essas corrupções que os modificam e transformam a seu bel prazer, impulsionados geralmente por interesses e egoísmos. Interesses e egoísmos, por quê? Porque é justamente proveniente da personalidade. Nós somos constituídos por um centenário, uma tríade superior e um quaternário. O quaternário está ligado com a personalidade. E a tríade superior justamente com a nossa consciência superior. Ainda, no caso do ser humano, ainda em desenvolvimento. No início ainda, né? Aqui na raça ariana, nós estamos engatinhando ainda. Nós estamos ali engatinhando como pequeninos seres ainda recém-nascidos para atingirmos justamente o processo do desenvolvimento pleno do autoconhecimento. Mas é claro que, então, os interesses de componentes das religiões provocam a deturpação das religiões e, às vezes, cometem até crimes hediondos. Né? A gente vê frequentemente religiões, no curso da história, cometendo assassinatos, delinquências, falta de amor para o próximo e assim por diante. Isso realmente não é o problema da religião, é problema do ser humano. Então, aí tem a ideia e a instituição, na verdade. A instituição ela tem uma origem divina. A ideia vem de uma origem divina, mas a instituição tem a característica do ser humano. Então, sofre todo tipo de interação e desvirtuamentos característicos do egoísmo, dos interesses pessoais, justamente da personalidade. Então, é muito importante, então, quando a gente fala em religião, considerar todos esses aspectos para denotar um conhecimento específico a esse respeito. Né? O nosso mestre afirma, e a HPB também afirma, né, que as religiões, agora no terceiro milênio, elas vão definhando isso, e vão sendo constituídas por poucas pessoas, vão se tornando irrisórias, pequeninos, né? Ficam constituídos por seres assim que não têm uma noção ampla do universo. Mas, em lugar desta religião, deve surgir uma outra grande forma de religião, justamente que é o culto a Melquisedeque. Isso é uma coisa muito importante. Né? O caminho da humanidade é gerar uma religião aí de natureza espiritual superior e vai ter o nome de culto a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É o rei do mundo, aquele que nós estamos dentro dele, por assim dizer. Né? Então, o culto a Melquisedeque. Aliás, Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, ele cita Jesus o Cristo. Né? Ele diz, Jesus o Cristo, ele é justamente um anunciador justamente da igreja de Melquisedeque, né? Um sacerdote da igreja de Melquisedeque. Olha que importante. Melquisedeque é citado pouco na Bíblia e no Evangelho. Muito pouco, poucas vezes. Né?
poucas vezes no Antigo Testamento, e algumas vezes no Novo Testamento através de Paulo de Tarso. É muito pouco referido. Mas na ciência inicial das idades é fundamental o conhecimento da existência de Melquisedeque, o rei do mundo. Isso é muito importante. E ao redor do rei do mundo, então, constitui-se aquilo que nós chamamos de a grande fraternidade branca. Isso, constituído por seres de enorme evolução espiritual. É claro que do rei do mundo, através da grande fraternidade branca, as consciências vão diminuindo, né? Depois aparecem os grandes iniciados, os iniciados no caminho médio de iniciação, aqueles que estão iniciando a iniciação, não é isso? E aqueles ainda que estão no caminho errático dos seus interesses próprios, né? Então, isso aí, mas nós podemos dizer que seres componentes da grande fraternidade são pouquíssimos, né? A ciência iniciada das idades nos dá apenas 60 a 70. De 60 a 70 consciências que fazem parte superior, lá no nível superior da grande fraternidade brasileira. É muito pouco, né? Por exemplo, 60 seres de enorme evolução num mundo que tem aí, né, 8 bilhões de seres. Isso é uma coisa inacreditável. Mas isso aí é o que nos diz os conhecimentos iniciados, né? Daí nós temos aquele conceito por Blavatsky, né, que é a religião da sabedoria. A única religião que serve de base a todos os credos existentes na atualidade é a religião da sabedoria, que é a base de todos os credos existentes. Aquela fé que, sendo primordial e revelada diretamente à espécie humana por seus progenitores e pelos egos que a instruem, por mais que as igrejas os considerem como anjos caídos. Aí tem uma falta de entendimento, falando muitas vezes, falando a respeito dos anjos caídos. Na verdade, são seres de hierarquia que vêm cumprir uma missão para trazer para a humanidade os conhecimentos iniciáticos e os conhecimentos universais de planos superiores. Que não existe graça ou alguma fé cega para crer, porque era o conhecimento. Então, a verdadeira religião é o autoconhecimento, o conhecimento da nossa divindade interna. É por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade. Jesus me falou, vós sois deuses. Somos deuses, mas nos esquecemos da nossa divindade, né? Então, aí Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que para esse conhecimento é necessário um caminho, né? E a religião, por mais dificuldades e por mais erros que uma religião tem, aí entra no caso do bem e do mal, mas é necessário. É algo necessário. Imagine se a Terra, o planeta Terra, não tivesse religião alguma. Seria uma baderna, né? E com religião já temos grandes problemas, né? No relacionamento entre as pessoas, né? Conflitos de interesses, etc, etc. Né? Imagine sem religião. Com religião já temos problema, imagine sem religião. Então, a religião no sentido dogmático, no sentido pragmático, né? Ela serve também para conter justamente os ímpetos, né? Os ímpetos não evoluídos dos seres humanos. Então, isso é muito importante, né? Então, isso é muito importante, essa questão. É claro que no caminho da iniciação a gente vai conhecendo todos esses problemas, essas questões, e fazendo a devida consideração a respeito dos termos. Aliás, veja bem, podemos dizer, a religião vem do termo latino religare. Religare. Religar quer dizer religar a nossa consciência à consciência superior. Nós somos projeções da mônada, que está no primeiro trono. Cada um é uma projeção de uma mônada que existe no primeiro, lá na casa do Pai, né? No primeiro trono. E, evidentemente, quando essa projeção vai descendo até o plano físico denso, essa projeção vai se
se esquecendo da sua origem divina. Agora, então, existe a religião no sentido vulgar e a religião no verdadeiro sentido iniciático, que é baseado no religare, o religamento. No nosso caso específico, da nossa constituição interna, é o religamento do nosso quaternário com a tríade superior. Esse é o caminho, é verdade. O religamento do nosso quaternário com a tríade superior. Isso aí é o problema. Né? E a tríade superior, no topo da tríade superior, considerando como uma figura geométrica, um triângulo, né? Na tríade superior está justamente o nosso Cristo interno. Então, quando nós atingimos, isso é inevitável, todos atingirão, quando atingirmos a questão do conhecimento da tríade superior de maneira plena, então nós teremos desenvolvido o nosso Cristo interno. É isso. Aí a consciência humana torna-se um adepto. Adepto. Adepto, o que significa adepto? Aquele que superou o plano humano e tornou-se um ser super-humano. Isso é muito importante, então, nessa questão do religare. Nós temos que fazer o religamento da nossa consciência humana com a consciência superior, divina, cósmica. Né? Isso é muito importante, esse termo. Muito bem. Na sequência das nossas considerações, nós vamos ver aqui um outro termo que HPB nos fala, Helena Petro-Blavatsky nos fala, e que merece a nossa reflexão a respeito, que é o termo renúncia. É um termo, olha, renúncia. O que significa realmente esse termo? A gente fala muito sobre isso, renúncia, mas o que significa mesmo, esotericamente, considerando a ciência iniciática da cidade, o que significa a renúncia? Pode se referir a diversos pontos, tais como aos presentes e comodidades da vida, ao uso de determinadas substâncias, como substâncias químicas, álcool, etc., e as várias outras coisas de que se abstém o asceta com o objetivo de purificar seu corpo e dominar seu eu inferior. Então, uma renúncia fundamental é renunciar aos interesses egoístas. Básico, o fundamento da nossa evolução é a renúncia aos interesses egoísticos e transformar a nossa consciência interna, a nossa consciência espiritual, num sentido universal, pleno, cósmico. Né? Deixamos de ser prisioneiros da nossa personalidade para sermos, evidentemente, algo superior no universo e nos tornando cada vez mais melhores veículos para a divindade. Isso é o que se fala, né? Trabalhar pelo eterno na face da terra. Trabalhar para o eterno na face da terra, isso significa a utilização da renúncia. Renunciar aos interesses egoísticos. Isso é muito importante, então, e que a HPB traz esse termo, porque é de enorme importância no seu entendimento. Né? Outra renúncia importante para quem segue o caminho da ação, o Karma Yoga, é o fruto das obras. Com esse fim, todas as obras devem ser executadas sem egoísmo e sem desejo de recompensa nem nesta ou nem outra vida. Veja bem, é o desapego, a renúncia. É trabalhar sem pensar em tirar vantagem disso. Né? Isso é muito importante. Veja bem, trabalhar pela obra, trabalhar pela lei cósmica justa e perfeita, sem esperar tirar vantagem alguma. O que significa isso, não tirar vantagem desse trabalho? É utilizar o amor cósmico universal, né? O amor pleno. Jesus falava isso, né? Jesus nos falou constantemente desta importante condição do ser humano de trabalhar pela renúncia sem desejar obter qualquer coisa em benefício. Né? Então, aliás, ele falava de maneira bastante metafórica, né? Que o que uma mão faz, a outra não deve saber. Né?
Ele falava assim, né? Então, isso aí, com este fim, todas as obras devem ser executadas sem o egoísmo e sem desejo de recompensa, nem nesta e nem na outra vida. Já falamos disso. Desse modo, as ações deixam de fazer o karma e não se liga a quem as executa. Então, quando se faz isso, o trabalho desinteressado, isso não gera o karma, gera justamente uma ação compensatória futura, mas a pessoa não deve ficar esperando tirar frutos ou benefícios dessas ações. Devemos trabalhar sempre de maneira fraterna, pelo amor universal. Né? A renúncia ao glorioso estado do Devachan, com todos os seus sublimes gozos de sabedoria e do amor mais puro, é também da maior transcendência e assinala um rápido progresso na evolução humana, visto que o ser que pratica tal ato de abnegação atua impulsionado pelo desejo de aplicar em benefício da humanidade as energias espirituais que se gastaram naquelas regiões da bem-aventurança inefável. Isso é basicamente a base da manifestação dos grandes mestres. Né? Os grandes mestres trabalham pela humanidade sem interesses pessoais. Né? Eles trazem aquilo de maneira fraterna, dividindo com todos o conhecimento superior, com todos, sem exceção, de maneira a difundir esse estado de consciência superior na humanidade. Aliás, isso vale para todos. Né? Jesus, o Cristo, né, o grande mestre, né, num dos seus comentários, isso está no Evangelho, ele disse assim que o sol brilha para todos, para justos e injustos. Veja bem, o sol, o que é? A lei justa e perfeita, Deus, o Eterno. Então, o sol brilha. O conhecimento do Eterno vem para todos, sejam pessoas não evoluídas ou evoluídas, justas ou injustas. Então, o sol brilha sobre todos. Jesus nos ensinou. Isso significa a bondade cósmica, né? A bondade cósmica. Né? Ou significa o amor, sabedoria. Né? Ou significa também, de maneira geral, o amor e o perdão, que é a base de funcionamento do universo provindos do nosso Pai Celestial. Né? O amor e o perdão, sempre perdoar. Por isso, perguntaram para Jesus um dia, mestre, nós devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Porque o 7 tem um sentido esotérico, né? Devemos perdoar 7 vezes? Aí Jesus, de maneira metafórica, simbólica, disse assim, não, deve perdoar 70 vezes 7. É isso? Então, 70 vezes 7 vai dar quanto? 490 vezes? É claro, isso aí é metafórico, né? Eu vou perdoar 490 vezes, 500 vezes? É perdoar sempre. É isso? Não é perdoar 500 vezes, é perdoar sempre, o que Jesus queria dizer. Isso é a base do funcionamento, justamente, do universo. Né? Porém, a renúncia máxima é a praticada por aquele que a renúncia máxima é praticada por aquele que, repleto de compaixão infinita para com o mundo que geme na terra, leva a sua abnegação ao extremo, de que, tendo já na mão o merecido prêmio de uma série incalculável de lutas e penalidades sofridas no enorme curso de suas numerosas existências, renuncia generosamente ao nirvana, para desposar generosamente a angústia e seguir o caminho da dor até o fim dos kalpas, sem fim, com o objetivo de converter-se em Bodhisattva, ou Salvador do mundo, como foi Jesus o Cristo, padecendo, por sua vez, sofrimentos mentais indizíveis, sofrimento pelos mortos-vivos e compaixão impotente pelos homens que gemem kármica angústia. Então está essa é a função dos grandes mestres. Né? Ele vem e serve a todos, atuando através da renúncia, renunciando a tudo, a todos os interesses pessoais,
justamente aplicando o princípio da lei universal, espalhando, dando para todos o conhecimento universal, assim como Jesus nos afirmou, né? O sol brilha sobre os justos e injustos, sem distinção. Né? Muito bem. Então, isso é muito importante, essas considerações. Veja como é importante esta consideração importante. Agora, entrando num campo extremamente, um pouco diferente da renúncia, mas seguindo aqui os temas nos dados por Blavatsky, né? Tem outro termo, que quem vier fazer seu curso, seu estudo na eubiose, vai ser fundamental esse conhecimento, que é justamente a respiração. Respiração. Na prática do yoga, essa função fisiológica consta de 3 partes. Uma inspiração, que é puraka, o intervalo kumbhaka e uma expiração reshaka. Quando a respiração corre pela narina direita, chama-se pingala. Quando se verifica pela narina esquerda, chama-se ida. E quando se realiza por ambas, shushumna. Então, a gente pode... Isso o nosso mestre, professor Henrique Souza, nos ensinou que durante o dia a nossa respiração é alternada. Durante um certo tempo, nós respiramos mais pela narina esquerda. Um certo tempo, nós respiramos pela direita. E durante outro certo tempo, nós respiramos pelas 2 narinas ao mesmo tempo. Justamente esse processo de alternação da respiração está baseado justamente nos princípios da relação nossa com o cosmos. Né? A gente sabe que, pela respiração, nós absorvemos o prana, que vem do sol, né? Pelo prana. Então, é muito importante também a prática da respiração. E quem vier para a eubiose vai praticar yogas importantes, com fundamento na utilização da respiração para esse processo. A respiração pelo lado direito chama solar, devido à sua natureza saudável, enquanto aquela realizada pelo lado esquerdo é lunar, por causa do seu caráter refrigerador. Então, a narina esquerda está relacionada com a Lua. A narina direita está relacionada com o Sol. Agora, eu vou dar apenas uma reflexão muito importante para todos aqueles que estão no caminho da iniciação. Existem muitas práticas de yoga difundidas por aí, né, em vários meios de comunicação, que fazem a respiração primeiro pela narina esquerda, depois inspira pela esquerda, expira pela direita, depois inspira novamente pela direita e expira pela esquerda. Ou seja, alternativamente. Uma respiração alternada. Dessa maneira. Esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. O nosso mestre, professor Henrique Souza, disse que não é adequado isso, não é o correto. O processo de yoga, que utiliza a respiração para justamente a revitalização do corpo etérico, né, se faz de maneira oposta. Respiramos pela esquerda, expiramos pela direita. Depois, inspiramos novamente pela esquerda e expiramos pela direita. Isso por quê? Isso é muito simples de entender, pelo menos de maneira bastante básica, né? Porque o nosso processo de evolução vai da Lua para o Sol. De onde viemos? Da Lua. Nós viemos da Lua. Houve um processo de transbordo lunar. Nós, seres humanos, na Lua, vivíamos a experiência animal. Olha só, na Lua, isso aí o nosso mestre, o professor Henrique Souza, nos ensina isso. Na Lua, nós vivíamos, e a HPB também fala isso. Ela tem, estudando a antropogênese, ela entra em um capítulo específico a respeito desse assunto. Na Lua, nós, seres humanos, vivíamos a experiência animal. Quando fomos transportados para a Terra, nós passamos para a experiência hominal. Então, o caminho é da Lua para o Sol. Esse é o caminho evolutivo. Nós saímos da Lua, do animal, né, que é a terceira dimensão, passamos para a Terra,
iniciando a terceira dimensão, quarta dimensão, e agora estamos caminhando para o Sol, que é justamente o desenvolvimento da quinta dimensão. É por isso que na internet está se falando muito a respeito da quinta dimensão. Então, veja bem, na Lua, nós vivíamos na terceira dimensão. Depois, quando viemos para a Terra e ocorreu a formação da raça humana, justamente na raça lemuriana, começou, então, foi a continuidade da terceira dimensão, e partindo para a quarta dimensão, que se instalou justamente na raça Atlante. E agora, na raça ariana, estamos desenvolvendo uma quinta coisa. Por isso que a raça ariana é a quinta raça. A raça Atlante é a quarta raça. A lemuriana é a terceira raça. Então, 3, 4, 5. Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. É por isso que está se falando agora plenamente, com bastante frequência, nos meios de comunicação, a esse respeito, que estamos partindo agora para a quinta dimensão. Antigamente não se falava nisso. Eu nunca vi nos meios de comunicação falar sobre esse assunto. Agora é comum, está sempre se falando, estamos caminhando para a quinta dimensão. A gente pergunta, por quê? Por que agora está se falando nisso e não se falava antes? Porque não era o momento ainda. É isso? 2005 começou a era de Maitreya. Então, é o momento de falar-se da quinta dimensão de maneira global, para o planeta inteiro. Estamos caminhando para a quinta dimensão. E é claro que vai haver uma seleção. Nunca a Terra passou por um processo semelhante. O terceiro milênio. Nunca a Terra passou por um processo semelhante. Realmente é o que Jesus nos chama a separação do joio e do trigo. Isso para que todos atinjam o seu conhecimento superior junto à divindade, né? Então, Deus não pune. Deus é justo e ele age através do amor e do perdão. Aqueles que não estiverem compatíveis com a quinta dimensão, né, com a nova civilização, serão retirados. Estão sendo retirados da Terra e encaminhados para planetas mais primitivos. E aqueles que estiverem já com a conexão vibratória com a quinta dimensão, continuam na Terra através das reencarnações e passam para estágios superiores. A Terra partindo para uma quinta dimensão. Não é? Veja, Deus não pune. Deus dá oportunidades permanentemente. Quantas oportunidades Deus nos dá para a nossa redenção? Sempre. A cada segundo, a cada fração de segundo, a cada milésimo de segundo, Deus, o Eterno, está nos dando oportunidade para a nossa redenção. Então, veja, são importantes conotações a respeito do processo de respiração. É muito importante. Quem estiver numa escola iniciática, e me referindo agora à Sociedade Brasileira de Biose, vai se aprofundar nesses estudos e verificar a importância que tem justamente a prática da respiração. Isso é muito importante. Aí é um termo bastante extenso, né? Que daria para fazer uma palestra, 2 palestras, muitas palestras a esse respeito, porque é um termo bastante extenso. Né? Extenso. Muito bem. Então, nós vamos ver agora aqui, como nós estamos vendo que esse processo de informação iniciática está se tornando cada vez mais comum no planeta Terra, né? Nunca ouvimos tantas coisas diferentes sendo expostas para toda a humanidade, como a quinta dimensão, exemplificando, né? Isso aí significa, tem uma conotação com o que se chama de revelação. Revelação. Tanto a filosofia Sankhya como o yoga admitem a revelação, autoridade ou testemunho, como uma das 3 espécies de prova, certeza ou demonstração da verdade. Com a diferença de que a primeira baseia principalmente a certeza do conhecimento nas provas restantes, isso é, na percepção direta através dos sentidos e a inferência ou dedução, apelando raramente e também por mera forma para a autoridade da revelação. O conhecimento reto, dizia Patanjali, resulta da percepção direta, da interferência ou do testemunho.
O conhecimento, então, é direto. É claro que os grandes mestres nos dão a revelação, mas é necessário que o ser humano pratique o revelar para si mesmo a verdade universal. Então, é claro que todo conhecimento superior ele é envolto por véus. Então, para que a gente entenda exatamente a revelação, é necessário, como nosso mestre, professor Henrique José de Souza, desvelar. Então, quando a gente lê, por exemplo, as cartas de revelação do mestre, e nos fixamos apenas no que está escrito, nós não estamos desvelando. Agora, quando nós lemos as instruções do mestre Henrique José de Souza e de todos os grandes mestres universais, não só por aquilo que a gente está lendo, mas por aquilo que está contido atrás dos véus, que oculta essa revelação, a gente não está entendendo exatamente os conceitos básicos do universo. Então, é necessário o desvelar. Então, para que uma revelação se complete dentro da gente e nos traga o autoconhecimento, é necessário que a gente pratique o desvelar. Desvelar significa tirar véus. Por isso que a HPP ela escreveu um livro muito importante chamado Isis Sem Véu. É um livro importantíssimo que todos devem ler. Isis Sem Véu. Isis significa segundo trono, a mãe divina. E ela tem véus. E nós devemos, então, tirar esses véus para entendermos justamente as questões de natureza superior. Né? Então, aqui, nós vamos ver agora Aqui temos mais assuntos, né? Agora eu iria entrar aqui num outro assunto, que é justamente o Rishi, mas é um assunto bastante extenso. Então, eu não posso entrar agora nesse assunto, porque a hora vai avançando e a gente não tem tempo. Eu acho que esses estudos que nós fizemos aqui foram básicos nessa parte inicial, na primeira parte, a respeito do conhecimento iniciado. No próximo encontro, nós vamos estudar a questão dos rishis, né, e do Rig Veda, a noção do Rig Veda. E são dois conhecimentos importantíssimos para justamente o entendimento superior. Tudo bem? Então, nós vamos continuar aqui a nossa exposição do encontro de hoje. E agora nós vamos seguir aqui, continuando o nosso estudo sobre a síntese da doutrina secreta, né? Falar justamente no aspecto do simbolismo arcaico das religiões do mundo. Simbolismo arcaico das religiões do mundo. É um capítulo importantíssimo dos ensinamentos de Blavatsky. Então, vamos ver aqui. Reiniciando esse estudo, agora continuando, né? Nós vemos que as 4 letras místicas do nome de Jeová, a saber, Y, H, V, O, Yod, Revalret, significam o Y, membro viril, o Yod, H, a matriz, V, um garfo, gancho ou cravo. O total formava um emblema ou símbolo perfeito bissexual ou macho-fêmea. A dança que Davi executou em torno da arca era a dança do círculo, que se diz foi prescrita pelas Amazonas para os mistérios. Era a dança dos filhos de Silo, característica do culto sabeu, pois representava o movimento dos planetas em torno do Sol. Esta dança parecia um frenesi báquico. O Antigo Testamento nos diz justamente que Davi ele dançou em torno da Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Justamente a arca onde estava contido a placa contendo os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Os 10 mandamentos estavam dentro da Arca da Aliança. E era justamente no templo, né, dos judeus, um lugar impenetrável. Ninguém podia penetrar ali sem que tivesse a devida autorização ou não estivesse em consonância com aqueles aspectos superiores do conhecimento cósmico. Né?
Então, quando se diz que Davi dançou em torno da Arca da Aliança, é dito na Bíblia que ele dançou nu. Ele tirou as roupas e dançou nu. É claro que tem um simbolismo nisso, né? Existe um simbolismo nisso, né? Nós podemos entender que, na verdade, quando ele diz que ele dançou nu ao redor da arca, significa que ele dançou despido dos interesses pessoais, despido dos interesses da personalidade. Ele praticou a renúncia, como nós estudamos agora anteriormente, né? A renúncia de qualquer retorno na sua atitude. Então, nós podemos entender dessa maneira. Ele dançou nu, dançou sem despido daquelas vestes que caracterizam a humanidade pelos seus interesses materiais, de maneira geral. Né? Então, a arca na qual se conserva o germe de todas as coisas vivas necessárias para voltar a povoar a terra representa a sobrevivência da vida e supremacia do espírito sobre a matéria, no conflito dos poderes opostos da natureza. É por isso que se chama a Arca da Aliança. É claro que quando se fala Arca da Aliança, aliás, até hoje não se sabe onde foi parar a Arca da Aliança, né? Porque o primeiro templo dos judeus foi derrubado, né? Foi destruído, né? Por invasores, e a Arca da Aliança sumiu. Até hoje. Hoje, nos meios, entre os estudiosos, isso é citado, que não se sabe onde a arca foi parar. É claro que nós podemos entender esotericamente que, com certeza, a arca foi retirada daquele lugar e reconduzida para os mundos internos, a Garta. Por isso que é a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, que significa a arca que contém a lei de Deus e que faz aliança da nossa consciência com a suprema entidade, com o eterno. Né? Então, evidentemente, além disso, a Garta, como a Arca da Aliança, contém todos os protótipos, todos os genes relativamente a tudo aquilo que existe na Terra. Então, nós podemos dizer assim, na Arca da Aliança, ou seja, justamente lá em Agartha, é guardado os conteúdos básicos de tudo aquilo que já existiu na Terra. É um lugar de depósito para futuras oportunidades de evolução serem utilizadas pelos mestres sem a necessidade de estar desenvolvendo novamente aquilo que desejam utilizar. Né? Então, podemos dizer assim, nós podemos até repensar o seguinte, os dinossauros existiram na Terra durante 60 milhões de anos. Sumiram. De repente, sumiram. A ciência estuda até hoje o porquê do sumiço tão rápido dos dinossauros. Mas é claro que os dinossauros sumiram na face da Terra, mas o gene, a unidade, a substância daquilo que é constituído os dinossauros foi preservada. Está lá nos mundos internos de Agartha, né? Para ser utilizado futuramente em outras possibilidades evolutivas. A Câmara do Rei na pirâmide Kelpis é o Sanctus Sanctorum egípcio. Sanctus Sanctorum. Sanctus Sanctorum, então, no sistema iniciático, é o lugar onde somente os mestres podem penetrar. Somente aqueles que têm uma condição iniciática elevada podem penetrar no Sanctus Sanctorum, é um lugar sagrado, né? A Câmara do Rei na pirâmide de Kelps, a Câmara do Rei na pirâmide de Kelps é um Sanctus Sanctorum. É isso? E, justamente, nós temos a Câmara do Rei na pirâmide de Kelps, né? E temos lá dentro um objeto, né? Em forma de ataúde, né? Mas não tem nenhuma múmia lá dentro. Na verdade, aquilo, segundo o conhecimento iniciático, sempre foi uma pia batismal. Então, na antiguidade, no Egito, quando alguém era conduzido para a sua iniciação, era levado para a Câmara do Rei, colocado dentro daquela pia batismal. Era feito o desdobramento desse indivíduo e os mestres o levavam para planos superiores. Ele, então, vagava por planos superiores, depois traziam novamente para a pia batismal, já bem na Câmara do Rei, e ele recebia um corpo causal renovado.
era trocado. O corpo causal anterior, que está no exame mental superior, era eliminado e ele recebia um novo corpo causal, tornando-se, então, um iniciado. Então, por isso que dá importância à Câmara do Rei. Nos dias dos mistérios da iniciação, o candidato que representava o deus solar tinha que descer dentro do sarcófago. Aí está. Que representar o raio vivificador penetrando na matriz fecunda. Então, ele tinha que descer dentro do sarcófago, como nós dissemos, na Câmara do Rei. Ao sair na manhã seguinte, tipificava a ressurreição da vida, depois da mudança, morte. Nos grandes mistérios, a morte figurada durava 2 dias, levantando-se com o sol na terceira manhã. Então esse é todo o processo que existia na Câmara do Rei. Esse processo é muito importante, né? Muitos estudiosos referem-se a indicações que Jesus esteve lá. Ele foi feito um processo de iniciação dele na Câmara do Rei. E não há uma... A HPB não fala isso, nem o professor Henrique Jesus. São alguns estudiosos que falam a esse respeito. Né? Mas aí está um assunto muito importante para todos aqueles que desejam estudar o Antigo Egito, né? E os processos de iniciação que existiam naquela época, para ser, então, haver uma perfeita estudo a esse respeito. Então, o assunto é muito vasto e nós vamos, no próximo encontro, continuar justamente nesse nosso a apreciação do simbolismo arcaico das religiões do mundo, né? Enfocando esses assuntos. Muito bem. Então, agora eu passo, já estamos avançando a hora aqui, né? Chegando, e eu passo agora a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para lhe dar a terceira parte do nosso encontro, né? Agora abrindo para os nossos irmãos, para perguntas, para suas informações, reflexões e assim por diante. Tem algumas perguntas, sim, professor, mas antes, como o senhor falou de religião, e religião é um assunto tão amplo, né? E religião, de uma certa forma, envolve toda a humanidade, né? Mas a gente sabe que religião também é estado de consciência, né, professor? E o importante não é a religião que a pessoa tem, mas é o bem que ela faz dentro da sua religião. E a gente percebe mesmo, né, que a humanidade caminha por uma coisa única, né? Eu acho único e verdadeiro. Como que vai ser essa unificação de estado de consciência numa religião única? Veja bem, o nosso mestre, professor Henrique Jesus, ele nos dá ensinamentos a esse respeito. Nós tivemos Buda, Siddhartha Gautama, e Jesus o Cristo, não é verdade? Então, ele nos diz que no terceiro milênio serão 2 colunas que vai justamente conduzir a evolução da humanidade nessa época da era de Maitreya, né? Siddhartha Gautama, que representa a sabedoria, e Jesus, o Cristo, que representa o amor. São as 2 colunas. E através da sustentação do pensamento religioso, do religare, pelo terceiro milênio, a ação de Buda e de Jesus vai unificar o conhecimento religioso numa só religião, que é justamente o culto a Melquisedeque. As religiões, no sentido profundo, vão desaparecendo com o tempo. HPB Blavatsky nos fala isso, né? Que a tendência de todas as religiões era ir definhando, e poucas pessoas vão ficar no contexto dessas religiões. Poucas pessoas. Alguns fanáticos, né? Mas a tendência é o desaparecimento, para o surgimento de uma religião nova, justamente ligado com o pensamento e a dignidade e a espiritualidade da grande fraternidade branca. Então, esse é o caminho da humanidade. Fazer uma religião, o religare, né? Justamente agora, nós falamos, né? A era de Maitreya, começando em 2005 até 2005, através de uma grande transformação do pensamento humano. Quer dizer, a religião vai se tornar um ponto de condução do ser humano através do religare. Né? Agora, nós devemos, já consideramos isso, hoje mesmo já falamos isso, né? As religiões podem ter seus defeitos, mas são provenientes de uma influência, de uma diretriz
superior. A religião tem a santidade em si. Mas é claro que os seres humanos que compõem a religião normalmente se comportam de maneira não adequada, através do egoísmo, da não fraternidade, e provocam diversas ações não fraternas e assim por diante. Mas isso aí está no fim. Está havendo um processo de reconstrução, de renovação, um novo ciclo está ocorrendo, e justamente agora no terceiro milênio. Época que nunca aconteceu na humanidade, está acontecendo agora. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma consideração a fazer? Carlos, bom, antes de passar aqui para as perguntas, né, só lembrar o pessoal que está conectado aí, assistindo aqui ao vivo, pedindo de sempre, né, por favor, deixe aí o seu like, curta aí o vídeo, para que o nosso programa tenha um alcance, né, relevante dentro da plataforma e que o canal distribua melhor aí a nossa programação dentro do YouTube, né? Então, quando você curte aí o vídeo, né? Tô vendo que tem um pessoal que está acompanhando aí ao vivo. Quem estiver assistindo depois gravado, também a gente pede que já começou a assistir o vídeo, já vai ali, clica ali no botãozinho do curtir, já deixa ali o seu like. Se tiver inscrito no canal, se ainda não tiver inscrito no canal, coloca ali a sua inscrição, isso também ajuda no desempenho, né, do nosso canal na plataforma, e também manda o nosso conteúdo aí para algum colega, algum amigo, alguma pessoa, algum conhecido que goste, né, desse conteúdo que aqui é apresentado aí de forma comentado de maneira exclusiva pelo professor Walter. O professor estava comentando aí no começo a questão dos ensinamentos, né, da eubiose, que nós indicamos pelos os graus que são oferecidos nos estudos iniciais. Muito das informações que são aqui passadas, obviamente aquelas que são podem ser colocadas de forma aberta, né, não de forma reservada. Algumas dessas informações elas são passadas aqui, mesmo que em forma de tópicos, né, não sendo totalmente detalhadas, mas pinçadas pelo menos, né? Então, quando você começa a estudar ou a frequentar, né, os graus aí de estudos dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, você já tem, aqui dentro do canal, você já tem muita informação, bastante informação, né? Falando isso para quem ainda não é da eubiose, e aqueles que já são, obviamente, já sabem disso, e muita informação nova também são acrescentadas, porque nós estamos aqui hoje no programa de número 114, olha isso, bastante conteúdo, bastante informação, então tem bastante material aí para estudar, relembrar algumas coisas, né, para aqueles que já estudaram, e ter acesso a informações novas também, número 114, apenas aqui do Projeto Iniciação, além de outros programas que temos aqui no canal. Então, é isso que eu queria dizer, fica aí como a dica aos que estão acompanhando aqui ao vivo ou aqueles que estão assistindo gravado, tá certo? É isso. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Professor, pode iniciar, se quer fazer alguma coisa? Tem aí o Guazelli, nosso irmão Guilherme Guazelli Neto, ele fez uma série de considerações aí. Eu queria focar a primeira consideração que ele fez. Basta um primeiro dia na SBE para se religar. Muito bem. Foi muito importante essa consideração do nosso irmão Guazelli Neto a esse respeito. Nós podemos dizer o seguinte, vamos raciocinar da seguinte maneira. Quando uma pessoa chega numa escola iniciática, não é por acaso. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, diz: nada acontece por acaso. Então, quando a pessoa chega a tomar contato com uma escola iniciática, tem a oportunidade disso, não é por acaso. É porque a lei do karma, a lei das possibilidades evolutivas estão ocorrendo, e a lei coloca ele justamente diante daquele portal. Isso é inevitável, né? Isso acontece com todos. Ela pode entrar ou não entrar. Ela pode
aproveitar a oportunidade ou recusar a oportunidade. Isso aí. Agora, se ela estiver diante desse portal da iniciação e não quiser entrar, então isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Talvez nessa vida, mais tarde, ou em vidas posteriores, né? Mas a oportunidade será dada sempre para que isso aconteça. É claro que, quando uma pessoa entra numa escola de iniciação, não é pela primeira vez que isso acontece. Ela já tem um histórico de outras vidas, né? De contato com esse processo iniciático, né? Aliás, dentro do conhecimento do iniciático da Sociedade Brasileira de Biose, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele fala que todos aqueles que estão na Sociedade Brasileira de Biose participam, têm uma ligação com o passado extremo, longínquo, né? Ligado com o Tibete e ligado também com o trabalho de Jesus Cristo. Então, tudo é cíclico, né? E a pessoa vai tendo oportunidades para o processo da sua iniciação. É claro que muita gente diz assim, bom, o conhecimento iniciático é oculto. Muita gente acha estranho isso, né? É oculto. Mas nós devemos dizer o seguinte, que quando a gente fala ocultismo, já entendendo agora pelo sentido do revelar, do desvelar, né? Quando se fala em ocultismo, não significa aquilo que está escondido, segredo. Veja, veja bem que nós podemos falar, não existe nada de secreto no universo. Não existe nada de secreto no universo. Isso é verdade. Agora, existe o oculto, mas está oculto pela nossa própria limitação de entendimento. Não é que alguém oculta de nós alguma coisa. Muita gente pensa que uma escola iniciática é um grupo que estuda determinadas coisas e ocultam aquilo para o resto da humanidade. Não é verdade. Isso aí seria o secreto, né? Aliás, uma vez eu estava lendo um livro, há muitos anos, né? E o autor escreveu assim, existe uma escola secreta num determinado país, citou lá o país, existe uma determinada escola secreta. Aí eu pensei assim, pô, mas se ela é secreta, como é que ele sabe a existência dela? Verdade? Então não é tão secreto assim. Então não existe o secreto, existe o oculto. Agora, voltando ao nosso mestre Jesus o Cristo, ele falou assim, num dos seus ensinamentos, batei e abre-ser-vos-á. Então, o ocultismo é justamente o seguinte, deixa de ser oculto quando a pessoa bate na porta. Jesus, o Cristo, falou assim, bata na porta e a porta vai se abrir. Agora, se a pessoa está diante da porta, da sua iniciação, e não bate na porta, nada acontece, ela fica do lado de fora. Então, é necessário esse entendimento, né? Então, agora, basta um primeiro dia na SBE para se religar. É claro, basta um primeiro dia na eubiose para o início do seu projeto de autoconhecimento que ela está fazendo o seu religamento. Né? Não é a eubiose que vai fazer o religamento do indivíduo. Veja bem, não é a eubiose que vai fazer o religamento, é o indivíduo que vai fazer. É isso? Não é Jesus que vai nos mostrar a verdade. Jesus, ou qualquer mestre, a verdade está aqui, é essa. Nenhum mestre faz isso. A verdade está aqui. Não. A verdade tem que ser descoberta por nós mesmos através do autoconhecimento. Os mestres nos indicam o caminho. Por isso que o nosso mestre fala, o mestre indica o caminho. O discípulo segue sozinho esse caminho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Isso eu não canso de repetir esse fato quando o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos falou, porque é de fundamental importância. Então, é muito importante se buscar. Buscar através, bater na porta, entrar. Então, o nosso irmão Guazelli realmente falou isso, enorme importância, isso que ele disse, né? Basta um primeiro dia na SBE para se religar. De maneira universal, diz assim, basta um primeiro dia no caminho da iniciação que está ocorrendo um religamento. Pronto. Quando o indivíduo bate na porta, a porta se abre, já começou o seu religamento, o religare. E essa porta é justamente a porta de uma escola iniciática. É isso? Então, não existe nada oculto. Tanto que o rei do mundo, ele não é um rei...
o rei do mundo, Melquisedeque, não é um governo secreto do mundo, é o governo oculto do mundo. Ele chama-se o rei do mundo, é o governo oculto do mundo. Ele não é um segredo, não existe segredos, não existem segredos no universo. Agora existem ocultos, coisas ocultas. Agora, esse oculto depende da nossa, existe pela nossa própria limitação do entendimento das coisas superiores. Então, foi muito importante essa observação do nosso prezado irmão Guazelli Neto. Muito bom, professor. Dando sequência aqui, ele fala sobre o fio de Sutratma, né? Sempre está em potencial até quando? Está sempre presente. Sutratma está sempre presente em nós, a ligação com a consciência superior. Isso. Então, a nossa ligação é permanente. Veja bem, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz assim, desce vida energia e sobe vida consciência. Isso significa, nós estamos... a consciência que sai dentro de nós é projeção de uma mônada que existe lá, que vive no primeiro logos, no primeiro trono, né? Então, nós estamos sempre ligados por esse fio com a nossa mente interior, superior, que é a mônada, né? Essa está sempre presente. Agora, é claro que nós temos que fazer esse religamento. Aí está o religare, né? O religare é justamente subir através da vida consciência e fazer o nosso religamento com a consciência superior. Isso depende de quem? Do trabalho dos mestres, das revelações dadas pelos mestres, da verdade que dizem que os mestres falam? Não, depende de nós. Ninguém vai me ensinar a verdade. Olha só o que eu estou falando. Ninguém tem a capacidade de me mostrar a verdade. Os mestres indicam o caminho, mas eu e todo ser humano, para descobrir a verdade, tem que penetrar dentro de si mesmo através do conhecimento e descobrir a verdade dentro de si mesmo. É o único caminho que existe para o entendimento da verdade. Jesus, diante de Pôncio Pilatos, nós sabemos disso, né? Pôncio Pilatos conversou com Jesus para finalizar essa explicação, e Pôncio Pilatos está no Evangelho, né? Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, afinal, o que é a verdade? O que Jesus falou? Ficou calado, não falou nada. No meu entendimento, qual foi o entendimento que Jesus passou para Pôncio Pilatos através de ficar calado? É como se ele dissesse assim, você quer saber a verdade? Então vá atrás dela. Procure a verdade dentro de você mesmo. Não venha perguntar para mim o que é verdade. Encontre a verdade dentro de si mesmo. Muito bom, professor. Dando sequência às colocações do Guazelli, ele coloca, quem conseguiu passar pela yoga das 15 pétalas chegou à cena interna? Não. Ele fala justamente da yoga do chakra cardíaco. Isso aí existe na eubiose. Eu não vou entrar em detalhe, porque aí entra no processo de iniciação da eubiose. Existe uma yoga chamada yoga do chakra cardíaco, que é justamente aqui está no lugar do nosso peito, né, relacionado ao coração. É isso? Então, na verdade, são 12 pétalas. Na verdade, o chakra cardíaco tem 12 pétalas. E mais duas consciências que a gente vê no símbolo do chakra cardíaco, duas consciências superiores, que é justamente duas consciências superiores, que nós entendemos aí como sendo Maria e Jesus o Cristo. Então a gente entende isso aqui, Maria e Jesus o Cristo cercado por 12 discípulos, 12 pétalas. Agora, no processo da iniciação, o indivíduo atinge as 14 pétalas. 12 pétalas, mais essas duas conhecimentos iniciados superiores contidos nessa imagem que a gente vê na chakra do chakra cardíaco, aí então dá o surgimento das 14 pétalas. De 12 passa para 14. Quando o indivíduo passa de 12 para 14, então ele torna-se um adepto. Ele deixa de ser um ser humano comum.
ele deixa de, não de ser o ser humano, ele deixa de vivenciar a experiência humana e passa a vivenciar a experiência super-humana. Então, esse aí é o entendimento da transição de 12 para 14 pétalas. Muito bom, professor. Inclusive, ele fala aqui mais para frente que eu acho que esta foi a minha barreira, né? O Guazelli, não é a barreira sua, é a barreira de todos nós. Viu, Guazelli, nosso irmão Guazelli? Não é a sua barreira, é a barreira de todos nós. Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, né? Então, ninguém pode dizer assim, eu sei mais, porque eu estudei. Isso é bobagem, né? Eu fico com Sócrates. Né? O homem mais sábio de Atenas. Ele falou, tudo que sei é que nada sei. Essa é a grande verdade. Tudo que nós sabemos, devemos ter consciência, é que nada sabemos. Quem tem essa consciência de que nada sabe, ele tem consciência da sua própria ignorância. E ter consciência da sua ignorância é a sabedoria. Né? Ignorante é aquele que diz sabe tudo. Aquele que diz assim, eu sei tudo é o ignorante, porque não sabe nada. Sócrates falou isso aí. Agora, aquele que diz nada sei, ele é um sábio, porque ele sabe a grandeza da sua própria ignorância. Então, o caminho está aberto. O caminho da expansão da sua consciência está aberta, porque ele, então, é a renúncia, né? A renúncia, o desapego. Ele se desapega de todos os interesses humanos e passa a trabalhar em conjunto, em direção do nosso Pai Celestial. Muito bom, professor. Ele também coloca aqui, ó, o desvelar seria o conhecimento das 10 leis agartinas? Bem, na eubiose, quem vier fazer o curso vai ter aulas específicas sobre as 10 leis agartinas. São as 10 leis da qual derivou justamente os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, né? Aliás, não é só a base dos 10 mandamentos, é a base de todos os códigos éticos da humanidade, né? Em todos os países onde tem os códigos éticos da humanidade, de comportamento do ser humano, através de leis, é baseado nas leis agartinas. Mas é um estudo específico e quem vier para a eubiose vai ter essa oportunidade de estudar essas 3 leis agartinas com profundidade. Então, foi uma boa observação do nosso irmão Guazelli Neto, as 10 leis agartinas. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, professor, depois a gente volta aqui para as considerações. O que eu queria falar é sobre a nossa próxima live, né, que será uma live, que é a nossa próxima roda de conversa, né, que será uma live em conjunto com o canal Conexão 3005 e o Espaço Shakti Nova Era, tá? Então, será no dia 16 de julho, no mesmo horário, terça-feira, às 20h40, tá? Apresenta um tema, né? Ele vai falar sobre o palestrante será o Tyagi Rian. Ele vai falar sobre respiração, o som e a crioterapia, imersão no gelo. Então, tem muita gente fazendo isso. Coloca um monte de gelo numa banheira e entra, né? Faz uma imersão nessa água gelada, como ferramenta de autorregulação e autoconhecimento. Eu acho que o tema é muito interessante, viu? Eu acho que vocês deviam prestigiar. É terça-feira agora, dia 16 de julho, às 20h40. Então, vai ser uma roda de conversa muito bacana, muito interessante. E o tema está aí, tá ok? Respiração, som e crioterapia com imersão no gelo, que são ferramentas para autorregulação e autoconhecimento. Eu também queria falar sobre o espaço Shakti Nova Era, né? Então, a gente sempre fala aqui sobre o Centro de Terapias Holísticas, que é o espaço Shakti Nova Era, que tem várias terapias que vocês podem estar buscando e estar verificando, estar tendo conhecimento de como aplicar, como fazer. Então, quem estiver passando em São Lourenço, na cidade de São Lourenço de Minas, aí está o endereço, Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais.
Para mais informações, por WhatsApp, o prefixo de São Lourenço é 35 e o telefone é 997566874 e o endereço no Instagram é @Shakti-Novaela. Lembrando que tem endereço no departamento da eubiose de Brasília e também em São Paulo, no departamento de Santana e departamento do Sumaré. Então, o que eu queria falar era isso. Agora vamos voltar para os temas, né, professor? Tem aí o irmão Bozelli Neto, ele fala assim, a verdade é o não julgamento. Isso, tem a última pergunta dele aí. A última pergunta. Sim, tem base isso. O não julgamento é absolutamente básico no processo da iniciação. Jesus, o Cristo, nosso amado Mestre Jesus Cristo, ele disse, afirmou isso, não julgueis para não serem julgados. Então, nós não temos capacidade para julgar quem quer que seja. O julgamento quem faz é a lei universal, justa e perfeita. Né? Mas essa lei, esse julgamento é feito de maneira amorosa e através do amor e do perdão. Então, nós devemos nos considerar justamente iguais, somos todos um. Na verdade, o ser humano, ele põe, através do julgamento, ele se considera vítima de muitas coisas. De maneira geral, ele se considera vítima das coisas. E esse vitimismo, ele diz que é culpa das outras pessoas. É interessante, né? A maioria das pessoas fala isso, a grande maioria da humanidade. Eu sou vítima e a culpa é de outras pessoas que me fazem vítima. Não tem isso. Isso não existe. Isso faz parte da ignorância humana. Não é verdade? Tudo que acontece a nós é derivado de nós mesmos, do nosso karma. Nós não existem vítimas no universo. E não existem culpados por nada pela nossa condição. A culpa, a condição que nós vivemos na atual existência é derivado da lei do karma. Então, isso aí. Agora, tudo isso aí é dirigido pela lei cósmica justa e perfeita, através do amor e do perdão. Então, não julgueis para não ser julgados. O não julgamento é uma coisa muito importante no processo da iniciação, do autoconhecimento. Muito bom, professor. O pessoal está agradecendo, professor, desejando boa noite a toda a equipe, gratidão. Tá? O que o Guazelli coloca depois aqui é somente sei que as leis matemáticas. A matemática é derivada do plano superior. Né? A matemática é válida por si mesmo, né? Ela é projeção de arquétipos universais. Né? Projeção de arquétipos universais. A matemática é a projeção de arquétipos universais. Nós sabemos a matemática, quem sabe a matemática, utiliza a matemática, mas a matemática tem uma limitação também, né? Porque a matemática não vai explicar a existência do universo, a origem das coisas. A matemática é produto de conteúdos superiores, se manifesta através de um processo de pensamento do ser humano, da inteligência. Né? Então, o professor nos diz assim, a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, aí, a projeção do Espírito de Deus no homem dá a possibilidade dele gerar os processos matemáticos, o entendimento, etc. Tanto que Platão, na escola de Platão, dizem, né, os estudiosos nos dizem que na escola de Platão, existia algo escrito assim, quem não souber matemática, não entre. Ele falava assim, quem não souber matemática, não entre. Então, é claro que não é, isso aí significa uma religação com o indivíduo, da mente humana com o superior, mas nós devemos dizer que a matemática é uma ferramenta, é uma projeção de arquétipos, né? Mas o entendimento de tudo não se dá através da matemática, mas sim através do autoconhecimento.
Oi, professor. Todo mundo agradecendo, a Margarida Martins, a Ana Cristina Araújo, o Guilherme também. E a gente está no nosso horário. Também queria agradecer a participação de todos. Foi um encontro muito bom, como sempre, né? A gente ampliando o nosso conhecimento, melhorando o nosso estado de consciência. Eu quero agradecer a participação de todos, né, neste encontro com o professor Walter de Andrade e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa e até o próximo encontro, no próximo sábado. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom final de sábado para todo mundo. Então, um bom fim de semana aí para todos, para aqueles que vão ainda curtir o sábado. Apenas uma dica para quem comentou aí sobre leis, né, universais. Uma boa leitura para quem se interessa do assunto. Leia Isaac Newton. Isaac Newton fala muito bem, acho que é o melhor, né? Até hoje não tem um outro que conseguiu escrever com clareza e de maneira muito bem elucidativa sobre as leis universais do universo, que abarcam todos os caminhos, né, espirituais, energéticos e filosóficos, de uma maneira muito ampla. Então, para quem ainda não conhece ou para quem já ouviu falar, mas nunca leu, fica aí uma dica para que leiam Isaac Newton, o que tem de melhor sobre leis universais. Então, fica aí a dica, um bom final de sábado, um bom domingo, um bom fim de semana para todo mundo. E até o próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos, obrigado pela presença e luz, paz e amor para todos. Fiquem todos com Deus.